Ai, tá gravando agora. Na última aula, como eu dei uma corridinha, faltou um pedacinho para eu explicar e que eu achei extremamente importante, que até estava relacionado com o dever. Aí eu falei o seguinte, que era para vocês terminarem de ler o trechinho e fazer o dever. O que acontece? Lá na página, deixa eu compartilhar aqui, lá na página 4, lá no finalzinho, deixa eu colocar aqui, peraí. Lá no finalzinho, tava falando assim, ó. A apostila nova, né, Daiane? É da apostila nova. Ó, lá pro finalzinho, tá falando assim, ó. Que nós falamos sobre a questão da diferença dos animais, dos seres humanos, né? Então, vamos lá. Só nesse pedacinho que faltou falar. Mesmo sabendo da diferença entre os animais e os seres humanos, que os animais agem por instinto, nós também possuímos instintos humanos, né? Só que nós podemos controlar os nossos instintos. Por muitas vezes, quando a gente vê um pássaro voando, né? Lá no céu a gente fala assim, nossa, eu queria ser livre como um pássaro para voar. E vem um questionamento aqui. Será que o pássaro ele é livre realmente? Ou será que nós, seres humanos, que vivemos enclausurados, vivemos presos num tanto de atividade? Então, vamos analisar aqui o que o autor está querendo dizer. Gente, o pássaro, ele não necessariamente ele é um ser livre. Por quê? Ele age determinado, de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua natureza. Então, às vezes, a gente tem a falsa noção de falar assim, eu queria ser livre como um pássaro para voar. Gente, aquilo ali já nasceu com ele. Aquilo ali é a forma determinada de acordo com a espécie dele. É a natureza do bichinho. Então, o pássaro, ele não é livre, ele vive de acordo com o seu instinto e com a sua espécie. Só que olha que interessante, gente. Nós somos seres racionais e somos seres livres, né? Nós devemos viver livres de acordo, respeitando as leis. Eu acho que foi até a Estela, a Maria Fernanda, não sei, que falou na outra aula. Ou a Carol, né? Que você é livre, você pode fazer as suas escolhas, mas lembrando que nós temos as leis, né? Nós temos que respeitar as leis. Os seres humanos, gente, ele não pode voar. Ele, de acordo com a espécie, né? Ele não tem poder de ter asinhas lá e sair voando por aí. Só que nós podemos, gente, vencer as nossas limitações, porque somos seres inteligentes, seres pensantes. E nós temos o quê? Apesar de nós não termos asas, nós temos os aviões. A gente tem a capacidade de criar. Exatamente, faz parte da criação, do poder de criação dos seres humanos. Então, aí que a nossa liberdade acontece. Eu não posso, eu estava pensando ontem eu voltei de Viçosa, eu fui na quarta-feira. Aí eu estava pensando, eu não tenho pernas que correm a uma velocidade, não sei lá de quanto, mas eu tenho um carro que atinge uma velocidade que eu consigo chegar mais rápido num lugar. Tá dando para compreender? Então, nós vencemos as nossas limitações com o poder da criação, com o poder de raciocinar. Deu para compreender, gente? Deu? Sim. Então, tá bom. E eu quero ainda falar um pouquinho com vocês, que ficou sem a gente discutir na última aula. Essa parte aqui, gente, isso aqui é muito sério, muito sério. A liberdade na era dos blogs. Gente, o que acontece? A internet, ela é um mundo muito grande, muito amplo, esse mundo virtual, certo? E as pessoas acham que elas podem falar o que elas quiserem na internet, que elas podem mencionar as pessoas, a riveria, assim, sem se preocupar. E o nosso material aqui trouxe um alerta para todos nós, que a gente não pode sair aí, ó, divulgando
imagens. Aqui não fala muito demais, mas fala assim, eu não posso, por exemplo, denegrir a imagem de ninguém na internet, porque hoje em dia existe, gente, existem leis que são diretamente relacionadas com problemas que acontecem dentro da internet. Então, o que acontece? Aqui está falando de uma moça, ela foi numa clínica médica, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu li. Ela foi numa clínica médica e fez uma crítica a esse médico e colocou lá no blog dela. E o que acontece? Ela colocou achando que não ia dar nada e ela acabou recebendo um processo. Porque ela estava denegrindo, né, gente? Ela estava falando mal, ela estava desfazendo desse médico. Então, ela acabou sofrendo um processo e ela teve que pagar uma indenização. Então, gente, é muito sério vocês utilizarem, gente, isso é sério mesmo, vocês utilizarem imagens de pessoas sem autorização. Eu não estou falando assim, vamos supor, eu tirei uma foto com a Estela me conhece, né? A gente tirou uma foto lá bonitinha, eu postei, eu tô falando dessas coisas assim. Até para essas coisas teria que ter autorização, mas a Estela sabe da minha índole, né? Eu sei da índole da Estela, se ela quiser compartilhar uma foto de nós dois, mas eu tô falando assim, até para usar uma imagem de uma criança, de uma pessoa, né? Eu tenho que pedir autorização. Vocês sabiam disso? Eu tenho uma prima que ela é médica e ela é doida com criança. Aí ela tava lá fazendo uns partos e ela tirou a foto com o nenenzinho. Aí ela escreveu assim no Instagram dela: foto autorizada pelos responsáveis. Ou seja, para tirar foto daquele bebê que ela tinha feito parto, ela tinha que pedir autorização. Então, gente, internet não é terra sem lei, tá? Para você fazer uma postagem, para você fazer uma crítica, você tem que pensar muito bem, né, sobre isso, para que não aconteça um processo, para não difamar a imagem de ninguém. E foi o que aconteceu aqui nessa história. Será até que ponto vai a minha liberdade dentro da internet? Será o que eu posso falar? Tá? Então, pense, isso aí é para a gente refletir, para a gente pensar muito bem. Será que se eu não gostei de um serviço, de um cabeleireiro, de um médico, de um dentista, de um arquiteto, seja lá qual o serviço que for, será que eu posso sair aí difamando, denegrindo a imagem dessa pessoa? Só porque eu tô na internet? Então, isso é muito sério, tá, gente? Muito sério. Usar imagem. Isso aqui, gente, é sério mesmo. Usar a imagem do professor ou o professor usar a imagem do aluno para fazer uma crítica. Será que pode? Será que eu devo? Isso tudo é muito sério, né? Então, a gente tem que ter respeito e saber usar a internet. Alguma dúvida, gente? Alguém que saiba de algum caso que aconteceu, que queira compartilhar? Não sei se eu lembro algum caso disso, mas é muito perigoso às vezes, né? Sempre, quer dizer. Quem mais sabe, não? Então tá, vamos lá então. Então, continuando. Tem uma lei, gente. Tem uma lei, não. Eu vi. Como é que foi, gente? Daiane. Oi. Falando nesse negócio aí de imagem, você já viu Câmera Escondida do SBT? Já. Aquelas pegadinhas? É. Sim. Eu tava vendo os bastidores, daí sempre no final da pegadinha, eles falam que era pegadinha e perguntam se pode usar a imagem da pessoa. Tanto é que em algumas pegadinhas eles borram o rosto, porque a pessoa não deixou usar. É verdade. Mas sabe o que eu acho? Quem que falou aí? Foi o Gabriel? Foi o Terra. O Gabriel Terra. Ô, Gabriel, eu adoro ver pegadinha do Silvio Santos, né, gente? São as mais engraçadas. Aquelas lá de antigamente, do Ivo Holanda, né, vocês nem eram nascidos, é coisa antigona, mas eu adoro assistir. O que acontece? Eu acredito até, Gabriel,
que muitas pegadinhas são montadas, né? Já são programadas. E algumas, antigamente, eu acredito que eu penso, tá? Que eles faziam as pegadinhas e depois eles pediam autorização, claro, deve ter um documento lá, né? Que a pessoa Que a pessoa autoriza. tem que assinar. E eu acho que recebia até um pagamento. Eu acho. Eu Não sei. acho isso. Galerinha, vamos lá então. Aqui tá falando no Para Saber Mais, só para a gente discutir isso aqui, ó. A vida no século XXI é totalmente interligada pela internet e pelas redes sociais. Locais em que se pode acreditar em uma liberdade irrestrita. Se pode acreditar, tá? Poderíamos dizer que a liberdade existente no mundo virtual é sempre benéfica? Não, né, gente? Nem sempre é benéfica essa liberdade, porque às vezes essa liberdade ela acaba ferindo o outro, né? Queimando a imagem do outro. Então, eu não acho essa liberdade toda benéfica, não. Mas... E tem também até as contas fakes, né? Podem prejudicar a imagem de outras pessoas. Isso tem. Comentar coisas ruins e aí ninguém vai descobrir que foi você, por exemplo. Exatamente. Então, eu não, né, gente, essa questão dessa liberdade toda aí, a gente tem que pensar se... Nós também somos seres informados, vamos falar, gente. Nós somos seres, né? Eu penso isso muito de vocês, eu falo muito aqui em casa, eu falo assim, que vocês são pessoas... Vocês estão ainda no 7º ano, mas são pessoas politizadas, que entendem, têm visão de mundo. Eu falo muito disso aqui em casa. Pessoas bem criadas. Vocês sabem até onde pode ir. Os pais, né? Os pais de vocês, eles ensinam a vocês até que ponto pode ir, como fazer, como não fazer. E as aulas de filosofia, modéstia à parte, ajuda bem nesse quesito, né, gente? Mas vamos lá. Vamos falar de liberdade como uso da razão. Prestem bastante atenção, que até aqui vocês vão lembrar do próximo ponto que a gente vai estudar. Ele é um pouquinho mais complicado, mas é só focar que vocês vão entender. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a liberdade lá, né, gente, lá na antiguidade. Começa a ler para nós, Maria Fernanda, liberdade como uso da razão e já pega o marca-texto também. Tá. Liberdade como uso da razão. Tá travando. Se perguntar, Maria Fernanda. Respostas como Maria Fernanda. Liberdade. Maria Fernanda. Tá travando a voz dela. Ô, Estela, você lê para nós. Maria Fernanda. Deixa eu mandar lá no chat, peraí. Maria Fernanda, tá me ouvindo? Acho que meu vídeo travou. Eu acho que travou. Deixa eu ver se ela vê aqui no chat. Daiane. Deixa eu te falar. O seu áudio tá travando, o seu vídeo. Vou pedir outra pessoa para ler. Que não tá dando para te entender. Daiane, eu posso ler. Quem pediu? A Ângela. Ângela. Ô, Ângela, então vamos fazer assim, Estela, como eu sempre pego você para Cristo, como se diz, vou deixar a Ângela ler hoje, tá? E depois você lê para mim. Então pode ler, Ângela, por favor. Se pegássemos aos nossos amigos e familiares o que é ser livre, encontraríamos respostas como: liberdade é poder fazer o que eu quero, poder ir aos lugares que eu tenho vontade, ou dizer o que eu penso sem medo ou pudor. Nessas respostas, temos em comum o fato que as pessoas vinculam a liberdade à noção de indivíduo, algo que cada um de nós realiza na esfera privada. Porém, os gregos na antiguidade consideravam livre o sujeito que estabelecia relação com seus pares, ou seja, a liberdade realizava-se na esfera pública, chamamos de liberdade positiva. Então, gente, marca aqui para mim de porém até positiva. Porém, até positiva. E alguém me chamou aí que eu não sei quem foi. Ô, Daiane. Oi. Meu áudio melhorou agora? Agora sim.
Eu vim pra perto do roteador. Ah, tá. É porque você estava lendo, Maria Fernanda, e estava travando, por isso que eu pedi outra pessoa para ler, tá? Tá. Então tá, no próximo eu peço você para ler. Então, gente, vocês vão marcar de porém até positivo. Então, olha que interessante. Quando a gente fala de liberdade hoje em dia, a gente fala assim: ah, eu sou livre para fazer isso, eu sou livre para ir em tal lugar, eu sou livre para comer tal coisa, eu sou livre, né? A gente fala muito da esfera privada, né? A gente fala muito de nós. Mas a liberdade lá na Grécia Antiga está muito atrelada à esfera pública. Ou seja, vamos pensar que todos aí da turma fossem homens, porque só homem que participava da política lá na Grécia Antiga, né? Vão falar principalmente, vão falar de Atenas. Então, o que acontecia? Liberdade é quem podia participar da política, é quem podia ir lá para a Ágora, que era a praça, e podia participar de uma assembleia. Isso era liberdade. Aí eu achei engraçadinho que eu estava dando aula sobre isso, gente, numa turma do 6º ano. Aí a menininha falou assim comigo: ô tia, e se a pessoa que fosse cidadã lá na Grécia não quisesse participar da política? Vamos supor que a pessoa fosse homem, maior de 18 anos, fosse grego, né? Filho de pai e mãe ateniense e tal. E se ele não quisesse participar? Uma aluna me perguntou, eu falei assim: minha filha, para tudo. Ser cidadão na Grécia era a coisa mais chique do mundo. Porque era você, gente, poder participar da vida política, da vida pública. Então, todo mundo queria isso. Só que a gente sabe que só 10% da população podia ter isso. Não, Júlia, não precisava ser rico, tá? Lá em Atenas, presta atenção. Em Atenas, podia ser pobre, mas desde que preenchesse esses requisitos que eu falei com vocês. Tivesse 18 anos, fosse ateniense, né? Tivesse pai e mãe ateniense, fosse homem, fosse livre, aí podia ser cidadão. Vamos falar principalmente de Atenas, tá bom? Aqui fala Grécia Antiga, mas vamos focar principalmente em Atenas. Então, gente, era a coisa mais chique do mundo e mais bacana, né? Era você poder participar da vida pública. Então, todo mundo queria, né, gente? Porque esse era o conceito de liberdade na Grécia Antiga. Era você participar da vida pública. Tá bom? Então, vocês podem marcar aqui, ó, esse parágrafo todo aqui também, por favor. Abaixo da imagem aqui, ó. Esse embaixo da imagem? Esse abaixo da imagem, isso mesmo. Todo? Uhum. Isso aqui é muito importante, esse parágrafo aqui, ó. Ô, Daiane, Pois não. então, tipo, as mulheres, elas não tinham liberdade para Mulheres não tinham liberdade. Deixa eu explicar para vocês, gente. Quando a gente fala assim, é lógico que a Grécia Antiga ela era muito grande. Mas quando a gente fala assim, de poder votar, de participar da vida pública, a gente atrela muito, Estela, a Atenas. Porque lá em Atenas que surgiu a democracia. Vocês sabem disso, né? Vocês já estudaram sobre isso? Já, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas não eram cidadãs. Mulher não era cidadã, criança, escravo, estrangeiro. Essa galera toda aí era excluída da democracia. Então, se a gente for contar mesmo em números, só 10% da população participava da política, que estava atrelada à noção de liberdade. Porque, gente, para e pensa aqui. Só essas pessoas podiam ir lá para a Ágora para falar assim: ah, essa lei é boa, essa lei é ruim, eu aceito essa lei, eu rejeito essa. Independente, Júlia, do que você perguntou, independente da condição social. Sabe por quê? Porque nós tínhamos pessoas pobres que preenchiam um requisito de cidadão. Ok?
Não precisava ser rico para participar da política, não. Da vida pública. Podia ser pobre também. Em Ô, Daiane, Atenas. Oi. eu tô com preguiça de escrever, então eu vou falar. Pode falar. E também, não sei se isso é uma pergunta idiota, mas vamos lá. Não, Se vai lá. uma mulher fosse grega lá de Atenas, mas tivesse um estrangeiro, um homem, lógico, e eles se casassem, ele teria um pouco de direito para participar do lugar lá? Não. Não podia. Sua pergunta não é idiota, sua pergunta é muito interessante, Júlia. Não tinha o direito, tá? Somente homem, no caso, né, que fosse grego e tivesse, né, o pai e a mãe que fossem gregos, maior de 18 anos. Lembrando, gente, aqui é só de curiosidade mesmo, que eu estou trabalhando muito com essa matéria esses dias, então isso está tudo muito fresco na minha memória. Em Esparta não tinha democracia. Quem participava da política era um grupo chamado oligarquia. Um grupo, se eu não me engano, os eupátridas. Se eu não me engano, tá, gente? Depois eu vou conferir ali e falo direitinho para vocês. E só essas pessoas que tinham direito lá em Esparta de participar da vida pública, da vida política. Tá? Só esses homens. E quando esses homens estavam para a guerra, vamos dizer assim, aí a mulher ainda participava um pouquinho. Lá em Esparta era melhor um pouquinho que aqui em Atenas. Mas como a gente está falando... Isso, eu acho. Oi? Acho que a gente estudou isso no ano passado. Estudou, né? Atenas. Estuda no 6º ano mesmo. Então, gente, mas aqui nós estamos falando mais do assunto mais direcionado lá para Atenas, tá? Para a cidade da razão. Vocês lembram disso? Da galera que pensava e tal. Vamos continuando, então. Vocês marcaram aqui. Tá. Gente, agora nós vamos ver a visão de Sócrates. Sócrates, gente, assim, famosíssimo, né? Sócrates ensinou Platão, Platão ensinou para Aristóteles. Essa galera que era um gênio. Eu falo que sou fã desse povo. O Sócrates, gente, ele falava que ser livre no conceito de Sócrates, tá? Que ser livre é o ser humano que busca conhecimento. Mediante o quê? Do aprimoramento da razão. Então, o sujeito que é livre, segundo Sócrates, é o sujeito que busca conhecimento, que toma atitudes virtuosas, baseada no que é justo, baseado na temperança, na prudência. Então, gente, para Sócrates, a pessoa que é livre é a que busca conhecimento, baseado na razão e que sabe tomar atitudes, tá? E que sabe tomar atitudes. Para ele, essa é a pessoa que é livre. Vocês podem até marcar aqui, ó, nesse parágrafo aqui, nesse penúltimo, vocês podem até marcar. Até Sócrates aqui. Vocês vão marcar aqui até Sócrates. E depois essas duas últimas linhas aqui, ó. Vocês vão marcar as duas primeiras e as duas últimas. As duas primeiras e as duas últimas. Onde que é para marcar, Daiane? As duas primeiras, aqui. Ah, desculpa, falei errado. Aqui, ó, as duas primeiras aqui e as duas últimas aqui. Ok? Então, presta atenção para entender a diferença, tá? Então, Sócrates falava que liberdade é você raciocinar, é você refletir, é você pensar e escolher tomar atitudes e decisões virtuosas. Pode até pegar uma canetinha vermelha, quem quiser, eu gosto, minha apostila é toda colorida, gente, desde sempre. Pode até pegar uma caneta vermelha e marcar aqui, ó, tomar decisões virtuosas. Essa é a palavra-chave, ó. Tomar decisões virtuosas.
Tomar decisões virtuosas. Tá onde, Daiane? Que eu não tô Aqui, ó. achando. Tô aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui a minha setinha, ó. Tomar decisões virtuosas. Na terceira linha. Entenderam, gente, o que é liberdade para Sócrates? Então tá. Agora vamos falar, gente, de Aristóteles. Aristóteles também, né, gente, que foi um dos grandes filósofos lá da Grécia Antiga, ele vem falar um pouquinho diferente. Ele era chamado de Estagirita porque ele nasceu, né, numa cidade, gente, chamada Estágira. E ele vem falar... Peraí, está faltando 10 minutos. Ele vem falar, gente, que liberdade é um pouquinho diferente do que Sócrates abordava. Ele vem falar que liberdade é você poder escolher tomar atitudes tanto boas quanto ruins. Porque Sócrates falava que liberdade é você escolher tomar decisões virtuosas, que automaticamente são decisões boas, justas. Já Aristóteles fala que liberdade é você ter o direito de fazer escolhas tanto boas quanto ruins. Você pode ler aqui para nós o último parágrafo, Carol, por gentileza? Carol tá aí? Eu nem sei quem tá aí, porque eu tô... Carol. Eu acho que Aristóteles está mais certo, porque a pessoa não vai estar sendo livre se ela estiver fazendo indo de acordo com as coisas que são do bem. Se você for olhar por esse ponto de vista, né? Quem falou aí foi o Lucas? Foi. Ó, interessante o seu questionamento, tá, Lucas? Ô, Estela, leia aí pra nós, então. Não era a Carol que ia ler, não? Ela não tá respondendo? Ela tá ali, Carol. Ela tá? Ela tá aqui, eu acho que ela tá tentando falar. Carol, então leia, desculpa aí. Uai, mas ela tá com o microfone desligado. Na verdade, tá ligado. Carol. Amiga, seu áudio não tá baixo, não? Eu não tô entendendo nada que ela tá falando, se ela tá falando. O computador dela não deve ter microfone. Amiga, eu vou te mandar a foto. Não, gente, então não tem problema não, outra pessoa pode ler. Leia pra nós, Gabi. O último parágrafo? Outros filósofos a tentarem entender a liberdade na antiguidade foi Aristóteles, o filósofo de Estagíria, cidade grega ao norte de Atenas. Entretanto, não possuía uma visão tão otimista quanto a de Sócrates sobre a ligação direta entre liberdade e virtude. Para Aristóteles, virtude não é algo de se alcançar somente pela razão, mas sim uma posição de caráter. Ser livre não é somente escolher o bem, mas também poder optar pelo mal. Dessa forma, Aristóteles é o primeiro filósofo a demonstrar que a liberdade no ser humano pode fazê-lo tomar decisões erradas, viciosas, e não somente corretas, virtudes, como defendia Sócrates. Obrigada, Gabi. Marquem aqui para mim, gente, por favor, de ser livre até Sócrates. Ser livre até Sócrates. Professora, eu penso que ser livre não é só fazer o bem, porque tem a palavra livre-arbítrio, que é a pessoa fazer o que ela quiser. Só que pode ser certo ou errado o que ela está fazendo. Muito bem, Lucas, estou gostando da sua participação, isso mesmo. A gente vai falar, Lucas, eu acho que eu nem vou começar hoje, que está faltando 6 minutos, sobre a liberdade já no contexto da Idade Média. Antes de a gente estudar, o que vocês acham, sem ler, tá, gente? Sem olhar. O
que vocês acham que está atrelado à liberdade lá na Idade Média? Vocês estão estudando Idade Média e História, não estão? Eu acho que religião, Daiane, porque religião tinha muito relação com o pensamento medieval. Arrasou, Estela, exatamente. Vocês estão estudando Idade Média, não estão? Ou vocês já estão no Renascimento? A gente estudou Idade Média e Renascimento, agora a gente está terminando África. Ah, bacana. Então, ó, você já tem noção. Então, a liberdade, lá na Idade Média, que a gente vai falar, vou deixar para falar na próxima aula. A gente vai ver que está muito atrelada a questões divinas, as questões religiosas. E a gente vai entender aqui que o Lucas falou aqui do livre-arbítrio, lá na Idade Média, era condenado, tá? A gente vai ver que isso era condenado. Porque o livre-arbítrio seria, tipo, o direito, vou usar esse termo, tá? Ou a liberdade que a gente tem para fazer escolhas, sejam boas ou sejam ruins, como o Lucas disse. Só que a gente vai ver que dentro do contexto da Idade Média, a gente usar o livre-arbítrio, a gente usar o nosso achismo, não era bom. Porque nós podíamos, assim, com o livre-arbítrio, cometer pecados, cometer coisas ruins. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler, não, porque não vai adiantar que se eu começar agora, não vai dar tempo de terminar. Então, o que nós vamos fazer? Olha que bacana essa imagem que está aqui, ó. Deixa eu colocar lá para a gente ver. Vocês marcaram onde que eu pedi aqui, gente? As duas linhas. Então, tá. Agora, olha essa imagem que bacana aqui. Sócrates e Aristóteles. Todos dois tentando defender... Oi? É na página 7? Isso, na página 7. Isso mesmo. Todos dois tentam defender aqui esse conceito aqui de liberdade, tá vendo? Então, o Sócrates falava que a partir da razão a gente podia exercer a nossa liberdade, né? E a liberdade, ela deveria estar atrelada a atitudes virtuosas. Já Aristóteles fala que é uma disposição do caráter, ou seja, que nós, a partir do nosso caráter, né? A partir do que nós somos, nós podemos escolher atitudes viciosas ou virtuosas. Tá? Então, é a liberdade, é o livre-arbítrio ali que o Lucas falou. Eu tanto posso escolher fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim. O que vocês vão fazer para mim? Prestem atenção. Somente a atividade 2. Vou até marcar um X aqui onde que nós paramos. Eu achei que daria tempo da gente estudar o ponto 3 hoje. Professora. Oi? Eu acho errado isso na Idade Média. Mas, lógico, se a pessoa fizer uma coisa ruim, ela deve ser punida. Mas na Bíblia fala que a pessoa tem o livre-arbítrio para ela escolher. Só que ela pode ser punida, sim. Mas condenado o livre-arbítrio, não. Exatamente. O que acontece? Nós temos direito de escolha, né? Mas sabendo que vai ter consequências. Terão consequências, né, Lucas? Amor, deixa eu só falar um negocinho com vocês aqui. Tá faltando 2 minutos. Então, vocês vão fazer para mim os exercícios de aprendizagem, só o número 2, tá? Que foi do que nós falamos hoje. E o textinho já tá lançado lá na plataforma do meu Bernoulli. Falei certo. O que acontece? Façam, gente, com atenção, com muita calma. Cobrei um pouquinho sobre Aristóteles, um pouquinho sobre Montaigne, né? A questão da liberdade, já estão... Gente, eu acredito que a gente estudou tanto isso, que todo mundo vai fechar o teste. Todo mundo vai fechar o teste. Eu aposto que vai. Então, façam com calma, não faz com correria. Vocês têm de hoje até segunda-feira para fazer. Mas a partir do momento que vocês abrem o teste, vocês têm 1 hora, né, para fazer. Então, não sai abrindo tudo enquanto é teste, não. Estuda, uma dica. Dica de professora. Estuda. Estudou? Vai lá, abre o teste e faz. Aí, pronto. Aí, você estudou, o de, por exemplo, de matemática, abre o teste e faz.
Não sai abrindo tudo, não, porque senão vocês vão passar aperto. Tá bom? Daiane, Pois não. aqui é o seguinte, aí, por exemplo, vai ser 1 hora para cada teste ou 1 hora para todos os testes? Não, é 1 hora para cada um. Aí você abriu o meu, Milena, aí você tem 1 hora para fazer o meu. Aí quando você abriu de português, 1 hora. Só que vocês têm de hoje, não precisa fazer tudo hoje não, gente. De hoje até segunda-feira. Faz um pouco hoje, faz um pouco amanhã, entendeu? Eu sou meio apavorada. Entendi, Apavorada porque eu digo assim, se tem um negócio para eu fazer, eu gosto de pegar e fazer. Não gosto de ficar protelando, não. Mas faz se tiver estudado. Eu também. Mas faz se tiver estudado. Se você tiver com muita dúvida na matéria, não faz, não. Estuda primeiro.